Parte 2, capítulo 45, de como o grande Sancho Pança tomou posse de sua ínsula e do modo como começou a governá-la. Ó perpétuo descobridor dos antípolas, archote do mundo, olho do céu, menino doce das catimploras, tímbrio aqui, febo ali, flecheiro cá, médico acolá, pai da poesia, inventor da música, tu que sempre sais e, ainda que o aparentes fazer, nunca te pões, a ti peço, ó sol, com cuja ajuda o homem engendra o homem, peço que me favoreças, que ilumines as trevas de meu engenho, para que eu possa discorrer, sem nada omitir, acerca do governo do grande Sancho Pança, pois sem ti sinto-me tíbio, abatido e confuso. Digo, pois, que chegou Sancho com todo o seu séquito a um vilarejo de cerca de 1000 habitantes, que era dos melhores que o duque possuía. Fizeram-no crer que se tratava de uma ínsula chamada Baratária. Fosse porque o lugar se chamasse Baratário, fosse pelo fato de que aquele governo lhe havia saído bem barato. Ao chegar às portas da vila, que era cercada, saiu a representação do povo a recebê-la. Repicaram os sinos e todos os moradores deram mostras de geral alegria, levando-o com muita pompa à igreja matriz para dar graças a Deus. A seguir, com algumas ridículas cerimônias, entregaram-lhe as chaves do lugar, admitindo-o como governador perpétuo da ínsula Baratária. O traje, as barbas, a gordura e a baixa estatura do novo governador causaram espanto a todos aqueles que não conheciam o busilis da questão. E mesmo a quem estava a par de tudo, e eram muitos, finalmente retirando-o da igreja, levaram-no ao tribunal dos julgamentos, sentando-o nele. Disse-lhe então o mordomo do duque: é antigo costume local, senhor governador, que quem vem tomar posse dessa famosa ínsula está obrigado a responder a uma pergunta que lhe for feita. Algo intricado e difícil. Pela resposta, o povo apalpa e toma o pulso ao engenho de seu novo governador e, assim, ou se alegra ou se entristece com sua vinda. Enquanto o mordomo dizia isso a Sancho, ele fitava umas letras grandes que se achavam escritas na parede, fronteira à sua cadeira. Como não soubesse ler, perguntou o que significavam aquelas pinturas na parede. Responderam-lhe: Senhor, ali está escrito e anotado o dia que Vossa Senhoria tomou posse desta ínsula. Diz o epitáfio: hoje, dia tanto de tal mês de tal ano, tomou posse dessa ínsula o senhor Dom Sancho Pança, que a goze por muitos anos. A quem chamam Dom Sancho Pança? Perguntou Sancho. A Vossa Senhoria, respondeu o mordomo. Pois nesta ínsula jamais entrou outro pança que não fosse este que está sentado nessa cadeira. Pois ficais sabendo, irmão, disse Sancho, que eu não tenho dom, nem nunca o houve em toda a minha linhagem. Sancho Pança me chamo, a seco. Sancho se chamou meu pai, Sancho meu avô, e todos foram panças. Sem acréscimos de dons ou de donas, imagino que nesta ínsula deve haver mais dons que pedras, porém basta. Deus me entende bem poderá ser que, se o governo me dura 4 dias, hei de podar esses dons que, pela abundância, deve aborrecer como mosquitos. Passe adiante com sua pergunta, senhor mordomo, que responderei do melhor modo que souber. Entristeça-se ou não se entristeça o povo. Neste momento entraram no tribunal 2 homens, um vestido de lavrador e outro de alfaiate. Porque trazia umas tesouras nas mãos, disse o alfaiate. Senhor governador, eu e este lavrador vimos a presença de vossa mercê, porque este bom homem chegou à minha oficina ontem, pois eu, com o perdão dos presentes, sou alfaiate licenciado, bendito seja Deus. E pondo-me uma peça de tecidos nas mãos, perguntou-me: Senhor, este pano é suficiente para fazer uma carapuça? Eu, medindo o pano, respondi que sim. Ele deve ter imaginado, pelo que eu imagino, e imaginei bem, que, sem dúvidas, eu lhe queria furtar alguma parte do pano, estribada em sua malícia
e na má reputação dos alfaiates, e replicou-me que olhasse se o pano daria para duas. Adivinhei-lhe o pensamento e disse que sim, sem descavalgar de sua primitiva e excomungada intenção. Foi ele aumentando o número de carapuças e eu aumentando o de sims, até que às 5 carapuças chegamos. Agora, eis que veio buscá-las, entrego-lhe as 5, e ele não me quer pagar o feitio. Antes, pede-me que lhe pague ou devolva seu pano. Foi tudo assim mesmo, irmão? Perguntou Sancho ao outro. Sim, senhor, respondeu o homem, mas ordene-lhe, vossa mercê, que ele mostre as 5 carapuças que me fez. Com todo o prazer, respondeu o alfaiate. Incontinente, tirando a mão de sob o ferragulho, mostrou nela as 5 carapuças, cada uma enfiada na ponta de um dos dedos da mão, e disse: Eis aqui as 5 carapuças que este bom homem me pede. Por Deus e minha consciência, que nada me sobrou do pano, e submeto a obra ao exame dos inspetores do ofício. Riram-se todos os presentes da multidão de carapuças e do novo pleito. Sancho pôs-se a considerar um pouco e disse: Parece-me que neste pleito não precisa haver longas dilações, mas sim julgamento rápido, feito com bom senso. Dou assim por sentença que o alfaiate perca o feitio e o lavrador o pano. Quanto às carapuças, levem-nas para os presos da cadeia, e fim de discussão. Se a sentença anterior da bolsa do criador de porcos causara admiração nos circunstantes, esta provocou-lhes o riso. Afinal, fez-se o que ordenou o governador, ante o qual em seguida se apresentaram 2 anciões. Um trazia uma cana à guisa da bengala, mas foi o sem bengala quem falou. Senhor, a este bom homem emprestei há dias 10 escudos de bom ouro para dar-lhe prazer e fazer boa obra, com a condição de que mos devolvesse quando lhos pedisse. Passaram-se muitos dias sem que eu os reclamasse, para o não colocar em maior necessidade, por mos devolver do que aqui o afligia, quando lhos emprestei. Porém, quando me pareceu que se descuidava do pagamento, reclamei-os uma e muitas vezes, e ele não só nos devolve, como até nega dever-me, dizendo que jamais lhe emprestei os tais 10 escudos, ou que, se os emprestei, já mo-los teria devolvido. Não tenho testemunhas nem do empréstimo, nem do pagamento, porquanto nem houve pagamento. Queria que vossa mercê o fizesse prestar juramento. Se jurar que me pagou, perdoo-lhe a dívida perante todos os presentes e diante de Deus. Que dizeis quanto a isso, bom velho do báculo? Disse Sancho, ao que o velho diz. Eu, senhor, confesso que ele nos emprestou. Baixe vossa mercê essa vara, pois, como ele confia em meu juramento, jurarei que os devolvi e paguei real e verdadeiramente. Baixou o governador a vara e, entre mentes, o velho do báculo entregou a cana a outro velho para que a segurasse enquanto jurava, visto que ela o embaraçava muito. Em seguida, pôs a mão sobre a cruz da ponta da vara, dizendo ser verdade que se lhe haviam sido emprestados aqueles 10 escudos que ora se lhe pediam, mas que ele os havia devolvido, passando-os de suas mãos para as do outro, que por certo não se lembrava mais daquilo, por isso de vez em quando voltava a reclamá-los. Vendo isto, perguntou o grande governador ao credor qual sua resposta ao que assegurava o acusado, tendo ele dito que sem dúvida alguma, seu devedor devia estar dizendo a verdade, pois o considerava homem de bem e bom cristão. Ele, por certo, devia ter se esquecido de como e quando ele os devolvera, mas dali por diante jamais lhe reclamaria coisa alguma. Tornou o vendedor a tomar o báculo e, baixando a cabeça, saiu do tribunal. Vendo Sancho que sem mais nem menos ele se ia, e vendo também que a paciência do demandante inclinou a cabeça sobre o peito e, pondo o indicador da mão direita sobre o nariz e as sobrancelhas, ficou pensativo durante alguns instantes. Súbito, ergueu a cabeça e mandou chamar o velho do báculo, que já se fora. Trouxeram-no e, ao vê-lo, disse-lhe Sancho: Dai-me, bom homem, esse báculo, pois preciso dele. De muita boa vontade, senhor, respondeu o velho, ei-lo aqui.
E passou-lhe as mãos à cana. Tomou-a Sancho e, entregando-o ao outro velho, falou: Ide com Deus, que já estáis pago. Eu, senhor, respondeu o velho. Então esta cana vale 10 escudos de ouro? Sim, disse o governador. E se não valer, sou o maior idiota do mundo. Agora se verá se tem ou não capacidade para governar todo um reino. E mandou que ali, diante de todos, se quebrasse e abrisse a cana. Assim se fez, e em sua parte oca foram achados 10 escudos de ouro. Ficaram todos admirados, passando a considerar seu governador como um novo Salomão. Perguntaram-lhe como havia deduzido que dentro da cana estavam escondidos os 10 escudos, e ele respondeu que, ao ver o velho, que jurara entregar a seu demandante aquele báculo enquanto prestava o juramento, e então jurar tê-lo entregado real e verdadeiramente, e que, ao acabar de jurar, tornar a pedir o báculo, viera-lhe a ideia de que dentro dele estaria a paga reclamada. Donde se conclui que os governantes, ainda que tolos, são às vezes encaminhados por Deus em seus juízos. Além disso, ele de certa feita escutara o cura de sua aldeia contar um caso semelhante, e tinha tão boa memória que, se não se esquecesse de tudo quanto queria lembrar, não haveria memória igual em toda a ínsula. Por fim, foram-se os velhos envexado e outro reembolsado, ficando os presentes bastante admirados. O encarregado de escrever as palavras, feitos e movimentos de Sancho não conseguia decidir se o teria por tonto ou por sensato. Encenado este pleito, entrou no tribunal uma mulher, fortemente agarrada a um homem, cujas roupas mostravam tratar-se de um criador abastado. E ela se engoelava enquanto dizia: Justiça, senhor governador, justiça! Se não a encontro na terra, irei buscá-la no céu. Senhor governador de minha alma, este mau homem agarrou-me no meio desses campos e se aproveitou de meu corpo como se fosse trapo mal lavado e, ai de mim, tirou de mim aquilo que há mais de 23 anos eu estava guardando e defendendo contra mouros e cristãos, naturais e estrangeiros, e eu ali sempre firme como um carvalho, conseguindo conservar-me intacta como a salamandra no fogo, ou a lã entre as sarças, para que chegue agora este bom homem com suas mãos limpas para manusear-me? Ainda está para ser averiguado se este galã tem ou não as mãos limpas, disse Sancho. E voltando-se para o homem, perguntou-lhe que tinha a dizer ou responder sobre a queixa daquela mulher. Todo perturbado, respondeu ele: Senhor, sou um pobre criador de gado porcino. Esta manhã saía deste lugar após ter vendido, com perdão da palavra, 4 porcos, e com taxas e tretas me levaram pouco menos do que eles valiam. Voltando para minha aldeia, topei no caminho com esta boa senhora, e o diabo, que tudo enreda e tudo cose, fez com que folgássemos juntos. Peguei-lhe o suficiente, mas ela, descontente, agarrou-se a mim e não me deixou enquanto não me trouxe até este local. Diz que a forcei e mente conforme o juramento que faço ou penso fazer. Esta é toda a verdade, sem faltar migalha. Perguntou-lhe então o governador se trazia consigo algum dinheiro vivo em prata. Disse ele que tinha no peito uns 20 ducados, numa bolsa de couro. Mandou Sancho que tirasse a bolsa e a entregasse, tal como estava, aquarelante. Ele obedeceu, trêmulo. A mulher tomou-a e, fazendo 1000 reverências a todos e rogando a Deus pela vida e pela saúde do senhor governador, que assim zelava pelas órfãs necessitadas e donzelas, saiu do tribunal, levando a bolsa bem segura entre ambas as mãos, mas não sem antes ter examinado se eram de prata as moedas que haviam dentro dela. Mal saíra, disse Sancho ao porqueiro, cujos olhos, nos quais já saltavam as lágrimas, seguiam com o coração atrás de sua bolsa. Bom homem, ide atrás daquela mulher, tomai-lhe a bolsa, ainda que ela resista, e voltai aqui com ela. Não o disse a tolo nem a surdo, porque logo partiu ele como um raio a fazer o que lhe era ordenado. Todos os presentes estavam em suspenso, esperando o final daquele pleito. Daí a pouco voltaram o homem e a mulher, mais agarrados e aferrados que da outra vez. Ela, de saia levantada e com a bolsa posta no regaço, ele lutando por tirá-la, mas não conseguindo, de tal modo a mulher
a defendia, enquanto vociferava, dizendo: Justiça de Deus e do mundo, olhe vossa mercê, senhor governador, a pouca vergonha e o destemor deste desalmado, que em pleno povoado, no meio da rua, quis tirar-me a bolsa que vossa mercê mandou que me desse. E conseguiu tirar? Perguntou o governador. Tirar como? Respondeu a mulher. Antes deixaria eu que me tirassem a vida do que a bolsa. Esta é muito boa. Posso ver minhas barbas com outros gatos, mas não com este desventurado e asqueroso. Tenazes e martelos, malhos e escopros, nem mesmo garras de leão seriam bastantes para arrancar-me das unhas. Mais fácil seria arrancar minha alma de dentro das carnes. Ela tem razão, disse o homem. Dou-me por vencido e sem forças. Confesso que as minhas não são bastantes para tomar-lhe a bolsa. Assim, deixo-a com ela. Então disse o governador: Mostrai-me essa bolsa, honrada e valente mulher. Ela logo a entregou e o governador devolveu ao homem, dizendo-a esforçada e não forçada. Minha irmã, se o mesmo alento e valor que mostrastes para defender essa bolsa, ou mesmo a metade deles, tivesseis mostrados para defender vosso corpo, não vos haveriam forçado as forças de Hércules, e de com Deus passai muito bem, e não pareis em toda esta ínsula, nem num raio de 6 léguas, sob pena de 200 açoites. Andai logo, vamos, impostora, desavergonhada e embusteira. Espantou-se a mulher e partiu, cabisbaixa e descontente. Disse o governador ao sujeito: Bom homem, ide com Deus para a vossa morada e com vosso dinheiro. Daqui por diante, se o não quereis perder, procurai não ficar tentado a folgar com ninguém. O homem agradeceu-lhe da pior maneira que soube e foi-se, ficando novamente os circunstantes admirados com os juízos e sentenças de seu novo governador. Tudo isso, anotado por seu cronista, foi logo comunicado ao duque, que com grande ansiedade aguardava a chegada desses relatórios. E fique-se por aqui o bom Sancho, pois muito é a pressa que nos dá seu amo, alvoroçado com a música de Altisidora.